Olá, boa noite a todos e todas. É com alegria que nós, do Instituto Ressurgere, estamos com uma live. Mais uma live aí durante o mês, né? Não podíamos deixar de passar em branco este momento tão importante, né? No mês de setembro, onde toda a sociedade, diríamos até que independente da área da saúde, toda a sociedade política, inclusive, se preocupa com algumas campanhas a nível nacional, né? E entre essas campanhas nós temos no mês de setembro a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha que visa o trabalho da prevenção ao suicídio. Né? Então nós do Instituto Ressurgere organizamos esta live de hoje com o intuito de refletirmos um pouquinho sobre esta campanha do Setembro Amarelo, mas numa ótica um pouquinho mais alargada, no sentido de expandir a nossa reflexão um pouco mais, né? Para além do setembro. Então, o tema da nossa live, prevista para hoje, a partir de agora, ele é focado na ideia da prevenção da vida. Prevenção da vida, né, dentro do Setembro Amarelo, uma prevenção que vai de setembro a setembro. O valor da vida, prevenção e cuidado de setembro a setembro. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui nesta live numa ótica de que essa prevenção e este cuidado vai muito além do Setembro Amarelo. De forma alguma queremos desprezar a campanha nacional do Setembro Amarelo, né? Bem pelo contrário, na verdade queremos incentivá-la. Entretanto, né, nós queremos mostrar de alguma forma que esse debate da prevenção ao suicídio, do valor da vida, ele vai muito além de que apenas um mês no ano. E nós queremos dizer que, através desta live, o valor da vida ele é inestimável. Independente da campanha, independente do mês, independente do ano, independente da situação em que a pessoa se encontre, o valor da vida é inestimável. Então nós vamos aguardar aí mais 2, 3 minutinhos para começarmos oficialmente a nossa live de hoje, né? Aguardando aí ver se algum colega vai entrar, se algum colega da psicologia ou do nosso instituto vai estar conosco ao vivo também. Nós temos aí a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga Lúcia, que talvez possa estar conosco hoje. Entretanto, ela teve aí um imprevisto relativo ao tempo, né? Parece que na sua cidade houve aí um temporal, uma chuva muito forte e problemas tecnológicos relativos à luz e à internet acabaram a impedindo de entrar ao vivo conosco nesta live como estava previsto, né? Então nós queremos desde já pedir desculpas pela ausência da psicóloga Lúcia como estava previsto e anunciado, né? Mas, como a live é do Instituto, qualquer um dos nossos colegas do Instituto está convidado desde já para entrar ao vivo conosco, né? E participar desta live durante a nossa exposição daquilo que nós preparamos para hoje. Esperamos mais 2, 3 minutinhos aí.
Dê uma cutucada ali no nosso amigo ouvinte que está ali conosco, psicólogo Castilho, né? Seja bem-vindo, Castilho. Seja bem-vinda também nossa colega, o Diego, que está chegando, né? Nós estamos aguardando mais 2 minutinhos aí para começar nossa live oficial, né? Vocês estão me ouvindo? Podem acenar a mão, dar um oizinho aí, boa noite. Ó, que legal. Então tá bom. Então sejam todos bem-vindos. Vamos oficialmente começar então agora. A gente previu a nossa live para começar às 8h30, a gente sempre aguarda 5 minutinhos aí, um pouco mais, na expectativa de que outras pessoas queiram entrar ao vivo conosco, né? Sendo que a live fica gravada no Instagram do Instituto e posteriormente nas redes sociais do nosso Instituto. A página do YouTube, Facebook, né? O Diego, que está assistindo conosco aí, nos ajudou por um tempo aí na organização das lives das redes sociais do Instituto. E em breve, quem sabe, uma nova parceria, né, Diego? Mas vamos, assim, começar nossa live aí para oficializarmos. Quero, mais uma vez, manifestar as minhas desculpas, sinceras desculpas aos ouvintes, porque a nossa live de hoje está prevista para ser em dupla, né? Eu e a psicóloga Lúcia, do Instituto Ressurgere. Entretanto, a psicóloga Lúcia teve um problema, um contratempo relativo aos problemas de intempéries do tempo mesmo, né? Parece que deu uma chuva muito forte na sua cidade e, infelizmente, a luz e a internet acabou deixando a colega na mão, né? Então, ela não pôde estar conosco ao vivo, talvez até consiga entrar durante a apresentação, né? Mas ela mandou alguns apontamentos que eu quero compartilhar com vocês agora no início, né? E a nossa live está aberta a qualquer um dos colegas que queira entrar ao vivo, no lugar da psicóloga Lúcia, tá bom? Grande abraço, então, vamos começar oficialmente. O tema oficial de nossa live é o valor da vida, prevenção e cuidado de setembro a setembro, né? Então, como eu já tinha dito na introdução da temática, né? Nós temos esta campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha nacional, e assim como tem outras campanhas ao longo do mês, durante os anos, né, nós também valorizamos esses gestos, essas iniciativas nacionais, né, e a campanha do Setembro Amarelo é uma campanha que ultrapassa até mesmo o espaço, o âmbito da psicologia e da própria saúde, né, porque se tornou uma política pública quase, de que neste mês temos que trabalhar, então, essa temática da prevenção ao suicídio. Há, nesse sentido, muitas, de certa forma, algumas dúvidas e contradições de que se trabalha essa temática da prevenção ao suicídio somente no mês de setembro e durante o ano todo quase não se fala nesta temática. Ou não se fala, ou quase ninguém ouve falar desse tema do suicídio, né? Parece que ele é abafado, que ele é esquecido, que ele é negligenciado a nível público, a nível social, a nível nacional. E efetivamente no mês de setembro todo mundo quer falar de suicídio. Todo mundo quer falar que a vida é importante, mas depois, durante o mês seguinte, já não é mais tão importante. Esta é a impressão que dá para algumas pessoas que acompanham. Parece que a vida só é importante no mês de setembro, né? Então nós queremos, com essa temática, abrir essa discussão de que o quanto que nós devemos debater do valor da vida, se é somente em setembro, se é somente na hora de uma tragédia, se é somente na hora em que uma pessoa tira a sua própria vida ou manifesta para nós essa intenção, né? Nós queremos dizer para você que é necessário ter campanhas assim, mas que é necessário também que haja conscientização de que as campanhas não se restringem somente a um único mês, que ela possa ser uma prática constante na vida das pessoas que trabalham com saúde, com o cuidado, com a psicologia e outras áreas que envolvem aí a prevenção.
Então nós queremos dizer para vocês que não era tanto a intenção nossa aqui aprofundar a história da campanha do Setembro Amarelo, ou por que foi criado, ou mesmo como é que funciona hoje esta campanha a nível nacional, a nível Brasil, a nível mesmo do Estado, né? Mas acho que é importante só salientar alguns pontos aí da história, de como começou. E aí trago a contribuição aqui da psicóloga Lúcia, que não pôde estar presente, mas mandou alguns apontamentos, né? E ela ia comentar com você, se estivesse conosco aqui, um pouco da história do Setembro Amarelo, que na verdade não começou aqui a nível Brasil, muito mais amplo foi esse processo histórico, né? E segundo os dados coletados, essa história da campanha do Setembro Amarelo começou lá nos Estados Unidos, a partir de um fato que aconteceu em 2003, com um jovem chamado Mike, acho que a pronúncia é Mike M. Acho que é assim a pronúncia, porque os nomes americanos são um pouquinho complicados, né? Foi um jovem dos Estados Unidos, estadunidense, que em 1994 cometeu suicídio. Então a campanha teve esse ponto histórico, né? Esse jovem que cometeu suicídio, que era muito conhecido na sua cidade, na sua região, pelas suas habilidades, tinha muito bom relacionamento com a vizinhança, inclusive teve algumas coisas que ele fez que entraram para a história da sua família. Era, por exemplo, um colecionador, digamos assim, de carros antigos. Nós temos aí alguns dados que diz que ele tinha o carinho, a intenção, o desejo de... Ele reformou, por exemplo, um Ford Mustang do ano de 1968 e teria pintado esse carro de amarelo, né? Então a cor amarela já fazia parte, de alguma forma, do contexto familiar deste jovem, né? E quando ele veio a cometer o suicídio, né, seus amigos, seus parentes, conhecidos, acabaram olhando por esta cor deste veículo que ele pintou, né, como uma forma de chamar a atenção para a história dele, né? E aí eles criaram uma campanha chamada Yellow, acho que em inglês, não sou bom em inglês, é o mínimo que eu sei, por exemplo, né, mas parece que é Yellow Ribbon, a forma de se pronunciar, que em português seria o nome Fita Amarela. Então, eles criaram essa campanha com este nome, com a ideia de focar um pouco na história deste jovem, o jovem Mike, né, que teria cometido então suicídio. Na época dele, ele era conhecido muito por ser um jovem carismático, prestativo, engraçado, né? E apesar de as pessoas o conhecerem assim, o contraditório foi que ele cometeu suicídio e ninguém conseguiu compreender, na verdade, o ato que esse jovem tomou contra a sua própria vida, visto as impressões que ele deixava para a sua vizinhança, para os seus amigos e conhecidos, né? Então, essa campanha que foi criada a partir do suicídio deste jovem, né, diz que nós temos que começar a prestar atenção para além das impressões primeiras, para além das impressões supérfluas ou mesmo aparências que as pessoas demonstram para nós. Temos que nos preocupar pelo problema psicológico, pelo sentimento, pelo aquilo que a pessoa muitas vezes está escondendo e procura disfarçar por meio de algumas atitudes empáticas ou mesmo com algumas formas de ocultar a sua dor, os seus problemas. Então, a partir desse ponto histórico, que é preparado pela psicóloga Lúcia, aí, né, a gente gostaria de já entrar um pouco mais no que nós pensamos que é ideal para trabalhar esse ponto, né, que é o reconhecimento de que toda pessoa que vê no suicídio um caminho de salvação, um caminho de libertação, ela está, de certa forma, ela está, de certa forma, enfrentando algum tipo de problema, algum tipo de desafio que a faz pensar que este é o único caminho possível. Então, a grande pergunta primeira que a gente poderia colocar como necessária quando se pensa em suicídio é:
se perguntar para si mesmo ou para as pessoas que a gente conhece. Quais são os problemas da vida que levam uma pessoa a pensar em tirar a sua vida? Que tipo de problema, que tipo de desafio uma pessoa pode estar enfrentando ao ponto de encontrar no caminho do suicídio a única saída? É como se a fuga desta realidade, desta dor, desse sofrimento, deste problema que ela não consegue solucionar, a fuga fosse a única alternativa, né? Então nós já começamos, por exemplo, com esse pano de fundo, com esse autoquestionamento, né? E nós poderíamos pensar de que forma que se enfrenta problemas, sem pensar de forma imediata no suicídio, né? Mas de que forma que nós temos que aprender a enfrentar os nossos problemas no dia a dia, dentro de uma ótica saudável, de uma psicologia, de uma psique saudável, né? A gente poderia dizer que uma pessoa coerentemente enfrenta seus desafios com muita resiliência. É uma palavra muito bonita de se encarar, porque a resiliência tem a ver com a ideia de tu não desanimar diante dos desafios, de tu encarar os desafios como alternativas, como alavancas, como possibilidades de superação. Superação de nós mesmos, em primeiro lugar, e superação dos desafios e problemas que a vida nos coloca. Então, uma pessoa resiliente é uma pessoa que não foge dos desafios, é uma pessoa que encara e se propõe a superar, seja qual for a dificuldade que se apresenta, né? Então, a partir de uma ideia de uma resiliência como necessidade, nós vemos que a própria resiliência, ela faz com que a pessoa viva num processo de aprendizagem e adaptação. Porque o problema, muitas vezes, o desafio que se apresenta, seja ele qual for, ele muitas vezes parece que nos bloqueia, nos tira algumas opções que a gente teria para atuar, para agir, para modificar, para resolver, né? E o que nós precisamos fazer de uma forma geral, olhando, é claro que isso aqui é uma visão superficial no momento, né? Mas de uma forma geral, nós temos que nos propor a aprender novas possibilidades, a nos adaptar a novas situações que muitas vezes nós não gostaríamos, nós não acharíamos necessário, nós poderíamos pensar que é situações que nos humilham, situações que nos colocam para baixo muitas vezes, né? Mas às vezes é necessário se adaptar a uma situação de dificuldade, de algumas necessidades materiais ou físicas, né? Para podermos, a partir dessa situação, nos reerguer de forma resiliente, né? Então a gente aprende com a situação que a gente está vivenciando, a gente se adapta a esta situação e a partir da resiliência que a gente vai construindo em nós mesmos, né? Com outras ferramentas que eu não estou comentando agora, né? Mas a gente vai transformando a nossa capacidade de olhar para além do problema, olhar outras alternativas, olhar outras formas de se viver, outras possibilidades de solução que não aquela que eu esperava, que não aquela que eu achava que seria a única, né? O grande problema muitas vezes da pessoa que desanima é ela achar que somente a solução está na forma que ela pensava. Então, como aquilo que ela pensava não dá certo, como aquilo que ela imaginava não é possível acontecer ou realizar, parece que aquela pessoa se bloqueia e não olha mais para suas laterais, para os lados, para as outras possibilidades, para outras pessoas, né? E aí, quando se bloqueia o único caminho que para mim parece possível, muitas vezes a desistência da vida é uma consequência lógica, por mais que a gente não compreenda, né? Então, assim, esse ponto é importante da gente pensar. Resiliência, aprendizagem e adaptação é um trabalho que a gente constrói a partir das habilidades pessoais, emocionais, das responsabilidades que a gente vai assumindo na vida, uma responsabilidade familiar, responsabilidade profissional,
uma responsabilidade social, inclusive, né? A gente poderia nos perguntar, por exemplo, qual a responsabilidade que você assume com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com seus amigos, com seus vizinhos, com a sua sociedade e até mesmo com o seu mundo profissional. Qual a responsabilidade que te faz necessário hoje, aqui e agora na vida? Então, assim, a partir das habilidades que nós vamos construindo, a partir das responsabilidades, também quando há um clima familiar, quando há um apoio familiar, quando há um compromisso social e político da pessoa que se envolve socialmente com a sua realidade, com o seu contexto, né? Tudo isso são meios de forjar em nós um espírito de resiliência, que nos leva à aprendizagem e adaptação diante dos problemas, né? Então, este é um caminho que eu gostaria de apresentar neste começo para a gente poder entender, né, de que forma que nós conseguimos abrir o leque para o horizonte, para outras possibilidades que alguém poderia conseguir captar e não se entregar à desilusão, ao desânimo, que possivelmente vai levar a uma depressão, e a depressão desemboca muitas vezes na tentativa de tirar a própria vida, né? Sabemos que muitos transtornos psiquiátricos, depressão de modo especial, TDAH e outros, né? Transtorno bipolar, entre outras possibilidades, são muito factíveis de se levar a pessoa a agir contra si mesma, né? Vamos então falar um pouquinho do suicídio em si, para a gente poder compreender qual é o contexto que nós vivemos hoje, né? O que se entende por suicídio, né? De uma forma geral, de uma forma política falando aqui talvez, né? O suicídio é um ato deliberado, intencional, de uma pessoa que visa a causar a própria morte, né? Mas dentro de uma ótica social, para que se entenda, é preciso que esse comportamento seja considerado como tal, como algo intencional, de forma explícita e implícita. A pessoa quer, a pessoa busca, a pessoa deseja se auto-infligir o sofrimento intencional. Um sofrimento que visa tirar a própria vida. Então ela vai se cortar, ela vai atirar contra si mesma, ela vai buscar outras formas para se envenenar, por exemplo, né? E vai enfrentar esse último sofrimento com o objetivo de acabar com a sua própria vida. Isso de uma forma mais social falando, né? De uma forma psicológica, talvez mais emocional, a gente poderia dizer que o suicídio ao menos na minha concepção como psicólogo também, né? É um grande grito de socorro. O suicídio é uma grande forma de a pessoa mostrar para os outros o quanto que ela estava sofrendo e que ninguém dava ali a atenção que ela esperava. Então o suicídio é uma forma de revolução social. É uma forma da pessoa se revoltar contra o seu contexto social que não lhe acolheu. Então é um grande grito de socorro, né? Que infelizmente quando chega ao ponto final é um grito que não foi ouvido, é um grito que não foi acolhido, né? Vamos lá para uma questão nacional, política. A gente colheu os dados, por exemplo, de que no Brasil, por exemplo, né, no mundo inteiro parece que está caindo o nível de pessoas que cometem suicídio, né? Mas na América Latina e no Brasil, esse nível continua muito grande, muito alarmante. E no Rio Grande do Sul também é muito alto o nível de suicídio, né? Segundo alguns dados do Fiocruz, né, que é um órgão governamental, né, o suicídio entre os jovens cresceu 6% no Brasil na última década, né, até 2022, 2023 aí, né. Já, por exemplo, as taxas de notificação por autolesões, né, numa faixa entre 10 e 24 anos de idade, aumentaram também quase 30% a cada ano no mesmo período, né. Então, o número tem sido cada vez maior em relação à população geral, né, cuja taxa de suicídio
está num crescimento médio de 3,7% ao ano. E a autolesão, da pessoa se autolesionar, para, de certa forma, dar esse grito também antes do suicídio, né? Também está crescendo num nível de 21% ao ano, segundo os dados da Fiocruz, né? Então, gente, é muito grave o problema, né? Nós temos também aqui uma constatação de um psicólogo lá do norte do país, né? O Humberto Miller, de Rondônia, que ele fez um estudo aí para o governo, né? Onde ele vai dizer para nós que no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Vocês imaginam? Uma morte a cada 45 minutos de alguém tirando a própria vida, né? E segundo esse psiquiatra, o Humberto Miller, ele vai dizer também que entre uma tentativa de suicídio e outras 20 outras tentativas acontecem. Ou seja, entre uma morte e outra por suicídio, outras 20 pessoas estão tentando tirar a própria vida. Vocês vejam o quanto que esses números são alarmantes e preocupantes, né? Aí a gente se pergunta, por exemplo, né, aquele questionamento inicial lá do começo da live, né? O quanto que vale uma campanha de um mês apenas, quando nós temos um dado alarmante que mostra que o suicídio vem crescendo de forma exponencial, ano após ano, e continua num grau de elevação a nossa sociedade, né? O que está causando, gente, essa procura da pessoa por acabar com a própria vida, né? Geralmente, o processo da pessoa que chegar a este ponto, né, ele vai por um básico que é pensamento, plano e tentativa. Pensamento, plano e tentativa, essa tríade, né? Não nasce do nada, a pessoa não vai lá acabar com a própria vida do nada, assim. Ela tem pensamentos suicidas ao longo de um certo processo da sua vida, né? Pensamentos que a fazem imaginar ou levar que o caminho de tirar a própria vida é a única solução. E esse surgimento desses pensamentos suicidas muitas vezes está relacionado a sentimentos de desespero, desesperança, desamparo, muitas vezes junto com a ideia de que não há outra saída para aquilo que eu falei no começo, para os problemas, para as dificuldades enfrentadas. Por exemplo, a gente poderia imaginar aqui um caso de uma pessoa que perde tudo na vida financeiramente, que fica no fundo do poço financeiro. E tem muitos casos assim. Gente que perdeu tudo financeiramente, materialmente, e se vê no fundo do poço, parece que ninguém à sua volta consegue lhe estender uma mão de alguma forma que ela se sinta amparada para sair deste buraco. Onde, talvez por causas que ela mesma venha a ter causado, isso pode ser uma culpa que a leva também à busca pelo suicídio, né? O medo da própria culpa, de erros que possam ter sido causados por ela, né? Que faz com que a pessoa se desiluda cada vez mais e se isole da sociedade. Então a pessoa vai se isolando. Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, seus sentimentos e ações vão se apresentando muito restritivos, ou seja, ela vai pensando constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar esse problema. Essas pessoas, muitas vezes, elas têm pensamentos rígidos, pensamentos distorcidos, pensamentos negativos da realidade, de um sofrimento emocional que parece que é causado pelas suas próprias escolhas. Parece que ela não consegue escolher alternativas que não lhe causem dor e sofrimento. E é necessário sempre, né, quando a gente pensa de uma forma de colaborar, de ajudar a entender pessoas que têm pensamentos suicidas, né, aprender que ajuda ao próximo é uma atitude que tem que ser constante, tem que ser permanente. Se eu observo alguém que está necessitado de uma ajuda
e eu tenho conhecimento com essa pessoa, tenho proximidade de modo especial, eu também tenho responsabilidade por conhecer esta pessoa pelo que acontece com ela. Se eu sei, tenho amizade, conheço e tenho proximidade, se a pessoa está passando necessidade, dificuldade e eu não consigo me movimentar para auxiliá-la de alguma forma, seja materialmente, seja financeiramente, seja encaminhá-la para meios de apoio, de socorro, né? Porque é ilusão a gente imaginar que ajudar uma pessoa é somente pela ótica financeira, né? Tem muita gente que pensa assim, eu não tenho dinheiro, não posso ajudar. Eu não tenho dinheiro, não posso fazer nada. Eu não posso trazer para minha casa, então a pessoa que se vire. Gente, ajudar alguém que sofre não é somente por bens materiais e financeiros. A gente pode pegar uma pessoa pela mão e levar nos órgãos competentes de apoio. Indicar pessoas que ajudam. Então, estar próximo é lutar pela vida dessa pessoa, diante dos problemas graves que ela esteja enfrentando, né? E principalmente ter uma escuta ativa, sem julgamentos, né? Uma escuta que seja empática, principalmente levando ela a encontrar alternativas para viver de uma forma mais saudável, né? E enfrentar as situações que ela possa estar enfrentando. Então vamos lá. Sinais de alerta para pessoas que geralmente acabam caindo ou indo para o caminho do suicídio, né? É muito importante, gente, a gente prestar atenção, porque, como eu dizia antes, há pouquinho tempo atrás, há um pensamento, há um plano e há uma tentativa, né? Então, se eu consigo detectar as pessoas que estão pensando ou com possibilidade de pensar em suicídio, dentro dos meus relacionamentos que eu conheço, né, eu consigo talvez observar os sinais de alerta que eu vou falar agora, para que a gente consiga de alguma forma, talvez evitar que a pessoa encontre no suicídio a única saída, né? Então saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você é muito importante, é o primeiro passo, digamos assim, né? Fique atento às pessoas que demonstram um comportamento de risco, um comportamento que possa gerar lesões, né, de autolesão, por exemplo, né? Entretanto, né, um indivíduo que sofre, ele pode dar certos sinais que vão além da autolesão, que visam a chamar a atenção, seja de familiares, seja de amigos, seja de conhecidos, né? Em geral, a pessoa demonstra de alguma forma por sinais ou falas que ela precisa ser acolhida, que ela precisa ser observada, que ela deseja ser vista e lembrada. Então, geralmente, o aparecimento, o agravamento de problemas de conduta ou manifestações verbais durante algum certo tempo, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas, em que a pessoa está muito irritada, muito alterada, um humor muito elevado, com manifestações verbais, como ameaças, chantagens emocionais, né? São sinais de alerta também. Então a pessoa, quando manifesta esses sinais de problemas de conduta, de problemas de comportamento ou de chantagens emocionais, ela também, de alguma forma, está gritando pelo socorro para que ela não caia no suicídio. Ela está chamando a atenção para que ela precisa realmente de alguém que entenda o seu problema. Outra coisa, a preocupação com sua própria morte ou a falta de esperança, né? As pessoas com risco de suicídio costumam falar muitas vezes sobre morte. Falam sobre suicídio também, pesquisam, perguntam, né? Mais do que o comum, mais do que o normal. Confessam muitas vezes para os amigos, conhecidos e vizinhos e familiares estarem sem esperança, sentirem-se culpadas por uma tragédia, sentirem culpadas por um trauma, sentirem-se culpadas por uma ausência de algum ente querido, né? Sentir-se culpadas por problemas que acontecem com outras pessoas ao seu redor ou na sociedade, terem uma visão negativa da sua vida, como que a minha vida não está valendo a pena.
o que eu tenho não me satisfaz, a baixa autoestima da pessoa não se gostar, não se cuidar, não se enfeitar, não ter amor próprio por si mesma. Tudo isso vai gerando, desculpem, alguns pensamentos e ideias suicidas que vão levando a pessoa a olhar somente para a alternativa da ele tirar a própria vida, né? Então, assim, essas preocupações que as pessoas manifestam para nós temos que estar atentos a esses sinais, né? Que podem ser sinais de pessoas que estão pensando em suicídio. E nós falamos então da ideia de prevenção, gente. Prevenção não somente no mês de setembro, volto a frisar aquilo que eu já vinha falando do começo da live, né? Nós temos que trabalhar uma ótica de prevenção de setembro a setembro, né? Vamos pensar, por exemplo, o que faremos se a gente descobre uma pessoa que tem tendência a suicídio, que manifesta para nós sinais de suicídio, né? É muito importante, como eu dizia antes, a escuta ativa, né? Então, se você conhece uma pessoa que tem essa tendência, né? É importante encontrar o momento oportuno, um lugar apropriado, um lugar calmo para conversar com essa pessoa, para abrir espaço para ela desabafar, trazer sua mágoa, trazer sua angústia, né? Ouvi-la sem preconceitos, de mente aberta e oferecer seu apoio, sua amizade. É importante também incentivar a pessoa a procurar ajuda quando ela se abre com você dos seus problemas, das suas dificuldades, né? Não queira ser você o mestre mago que resolve tudo as coisas, ou que uma bênção, uma oração resolve tudo, que a fé resolve tudo, que Deus vai tirar o problema da pessoa, tudo isso é válido. Mas, naquele exato momento que a pessoa abre o coração para você e fala da sua mágoa, da sua dor, do seu trauma, e que parece que a sua vida não tem mais sentido, não tem mais valor, naquele exato momento, ela precisa que você dê alternativas para ela encontrar outras opções que não sejam somente tirar a própria vida. Então, incentive a pessoa a buscar profissionais dos serviços de saúde, saúde mental, psiquiatra, mas acima de tudo também um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico é importante, a medicação é importante nessas horas também, mas jamais podemos abdicar de indicar para a pessoa bons profissionais de psicologia que possam fazer o que nós podemos fazer também, é escutar e dar o apoio emocional necessário. Ofereça-se para ajudar esta pessoa a encontrar um bom atendimento. Ajude a pessoa a encontrar um bom profissional. Se você acha que essa pessoa, por exemplo, pode estar num perigo iminente, diante da angústia que ela manifestou para você, você nota que ela está num perigo iminente, está a um passo de tentar o suicídio, né? É importante que você não a deixe sozinho. Não deixe essa pessoa sozinha se você observou, notou que ela está a um passo de tirar a própria vida, né? Procure ajuda de profissionais, ligue para parentes, amigos, ligue para entidades sociais, né? Mas de alguma forma não deixe a pessoa sozinha para que ela venha a desanimar da própria vida e tirar de si mesma a oportunidade de viver, né? Então, se a pessoa, por exemplo, que você descobre que tem tendência a suicídio é da sua família, convive com você, assegure-se de que esta pessoa não tenha acesso a meios que podem ajudá-la a praticar o suicídio, como, por exemplo, venenos, pesticidas, armas de fogo, medicamentos de tarja preta ou forte, ou qualquer outro medicamento que possa ser uma alternativa, né? Qualquer tipo de arma pontuda, de corte, né? Se a gente descobre essa tendência na pessoa, é importante que a gente, quando deixar esta pessoa, deixe-a de forma tão segura que ela não tenha acesso fácil a objetos e ferramentas que podem ser-lhe alternativas para a busca do suicídio. Fique sempre em contato com essa pessoa, se você a conhece. Se você é amigo e amiga dela,
fique sempre em contato. Mande mensagem. Hoje em dia, pelas redes sociais, né, é tão fácil a gente fazer uma videochamada. Videochamada, vai lá, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes, gente, um simples bom dia, um simples boa tarde, boa noite, pode ser aquele momento em que a pessoa está pensando em tirar a vida. E aí você liga para ela. E aí você diz, bom dia, que o seu dia seja iluminado, que o seu dia seja bom. Eu estou com você, sou tua força, sou teu amigo, pode contar comigo. E naquele exato momento a pessoa pode estar pensando em tirar a própria vida. E você, sem querer, sem saber, ser o salvador da sua vida. Então, às vezes, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma mensagem de incentivo para essa pessoa que você conhece. É a salvação. É o que ela precisa de motivação para não tirar a própria vida. Então, quando a gente falamos aqui de prevenção, de setembro a setembro, nós estamos falando que nós, profissionais de saúde, psicólogos e psicólogas, e também os familiares e amigos dessas pessoas que a gente vê, ou descobrir, ou desconfiar que tem tendências ao suicídio, né? Nós temos que ser próximos dessas pessoas. Vamos, por exemplo, algumas falas que pessoas com tendência a suicídios falam geralmente. Né? Por exemplo, vou desaparecer. Quero que ninguém me encontre. Quero ficar sozinha. Não gosto da sociedade. Não gosto de me misturar. Quero que me esqueçam. Quero dormir e não acordar mais. Gente, tem algumas frases que são facilmente indicativos de que esta pessoa está buscando tirar a própria vida. E geralmente pessoas que agem e pensam assim, elas também levam a sua própria vida a um isolamento. Então, o isolamento é um sinal evidente. As pessoas com pensamentos suicidas, elas podem muitas se isolar, não atendendo telefones, não interagindo nas redes sociais, ficando em casa fechado no seu quarto, não querendo pegar sol, reduzindo, cancelando compromissos, cancelando atividades sociais, dizendo que nunca tem tempo para a vida social, principalmente com as pessoas que elas gostavam de sair, tinham amizade, elas começam a se fechar e não mais dar respostas e acolher. Quem precisa de acolhimento é ela, quem precisa ser procurada é ela, e ela não procura mais ninguém. Outros fatores, geralmente. Uma pessoa, é muito comum, por exemplo, o suicídio, e aqui no Rio Grande do Sul é muito forte, né? Nas regiões produtoras de tabaco. Por quê? Porque nós temos nessas regiões, e nas regiões também do agrotóxico, né? Pessoas que convivem com a exposição ao agrotóxico, está comprovado que são pessoas que muitas vezes têm tendência a suicídio, né? Muitas vezes pessoas que perderam o emprego, como eu dizia antes, perda de emprego, problemas financeiros profundos, crises políticas e econômicas, por incrível que pareça, tem pessoas que são tão ligadas à vida social e política que sofrem com crises políticas e econômicas que, de alguma forma, lhe afetam a consciência e a esperança de que a sociedade pode melhorar. Então são sinais que as pessoas dizem assim, tá tudo ruim, tá tudo mal, nada vai melhorar, não tem mais esperança para a sociedade, não tem mais esperança para a família, não tem mais esperança para ninguém, porque tudo vai de mal a pior. Pessoas que pensam assim são pessoas que têm tendência a suicídio também, né? Muitas vezes outros fatores podem ser a discriminação, é muito comum também pessoas que sofrem discriminação, bullying, seja discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, agressão psicológica ou física, pessoas que vivem sofrendo com isso também, não veem acolhimento de ninguém de fora que observa esses problemas. Muitas vezes a pessoa convive com essa agressão psicológica e física e não consegue pedir socorro, e aí ela acaba encontrando acabar com a própria vida como a única alternativa, né? Outras possibilidades sofrimento no trabalho, a diminuição e ausência do autocuidado, quando a gente observa que a pessoa já não se cuida mais. Então, muitas vezes a higiene pessoal fica precária, muitas vezes a roupa
o traje, a aparência, levam a você a se questionar o que essa pessoa está fazendo com a sua própria vida, né? Então, o autocuidado, quando é negligenciado, também é um fator que pode levar a pessoa a mostrar para os outros ou que ela decida a buscar esse suicídio, né? É muito comum também os conflitos familiares, a perda de um ente querido que se foi, a pessoa muitas vezes é tão apegada à pessoa que partiu, que faleceu, que parece que a forma que ela encontra de conectar-se com este ente querido é acabando com a sua própria vida. Como se, acabando com a sua vida, ela estaria de volta ao encontro desse ente querido, né? Então é muito comum esses pensamentos com pessoas que têm tendência ao suicídio, né? Doenças crônicas também. Quando a pessoa descobre que tem uma doença incurável, um câncer, uma diabetes no limite, problemas cardíacos que são complicados de curar ou não tem mais cura, transtornos mentais como Alzheimer, por exemplo, né? Alzheimer, o mal de Parkinson. Então são alguns transtornos que podem também vulnerabilizar a pessoa de tal forma, ela se sente tão vulnerável que a única alternativa que ela vê também é esse caminho de tirar a própria vida. Muitas vezes ela toma essa atitude com a ideia de que não quero dar trabalho aos outros. Então eu tenho uma doença incurável, eu tenho um problema que me faz dependente 100% dos outros, então eu busco tirar a própria vida para não dar trabalho para o meu parente, para o meu familiar, para o meu pai, para a minha mãe e assim vai, né? Então pessoas também têm essa tendência quando se sentem vulneráveis, né? Sendo assim, gente, é muito comum a pessoa esconder essa vulnerabilidade que ela sente, né, e não manifestar aos outros, né, como uma forma dela de não prejudicar, de não gerar sofrimento aos seus parentes e amigos, né. Bom, trouxe para vocês aqui um grande apanhado de sinais, de sintomas, de sinais de alerta, de causas, né, que podem levar a pessoa ao suicídio, e principalmente de meios de que nós possamos nos utilizar para observar e identificar pessoas com tendência ao suicídio. Qual é o objetivo principal desta live, então? É nós nos darmos conta que o valor da vida vai além das perspectivas sociais, econômicas e materiais, né? E que este valor da vida, muitas vezes, ele é ocultado por essas coisas materiais, financeiras, ou mesmo pela vida social que a pessoa deixou de ter. Ou mesmo pela vida social que a pessoa buscou a ter e não consegue. Então, a vida vai muito mais além do que isso. E a pessoa só se dá conta desse valor da vida no último ato de desespero, que é o caminho do suicídio, né? Então, gente, a recomendação para esse trabalho de prevenção é que a gente esteja com o coração muito solidário, com o coração muito aberto, com a nossa mente muito aberta para acolher e para identificar essas pessoas que têm tendência a suicídio e tentarmos ser salvadores, né? Diariamente, nossos pensamentos, nossas ações, nossas emoções, nossos sentimentos, né, podem impactar a nossa qualidade de vida. A ciência já comprovou muitas vezes, né, que a qualidade de vida emocional, a qualidade da minha vida psíquica, da minha vida cognitiva, a qualidade, o grau da minha felicidade estão diretamente relacionados com o bem-estar, com a saúde mental, com a saúde emocional, com a saúde física. Então, o que nós temos que fazer na prevenção, de setembro a setembro, é estarmos atentos, principalmente para as pessoas que nós conhecemos, familiares e amigos, mas também para aquelas que se deparam conosco repetidamente, que a sociedade nos coloca e que, de alguma forma, nós nos sentimos tocados ao ponto de
ajudar, acolher, incentivar, motivar, dar um sinal de esperança. Né? E eu não podia deixar também de falar nessa live, para finalizar, né, do órgão nacional aí do CVV, Centro de Valorização da Vida. Então eu indico para vocês, quem não conhece, procure conhecer. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é um órgão nacional de uma campanha mundial, inclusive, que começou no mundo todo, e aqui no Brasil é muito forte, né? De uma equipe grande a nível nacional, que se prepara, se capacita para acolher a demanda da angústia pessoal, da dor pessoal, do sofrimento pessoal. E principalmente de pessoas que estão passando por essas situações, que podem ter pensamentos suicidas. Então, se você conhece alguém que tem esse pensamento, que tem esses sinais e sintomas que eu coloquei nesta live para você, e você não pode ajudar de alguma outra forma, indique ao menos para esta pessoa que ela ligue para o 188. O telefone é gratuito, é 24 horas. Manhã, tarde, noite, madrugada, vai ter alguém que vai ouvir e acolher esta pessoa. Se você não puder fazer mais nada, ao menos indique para ela. Ligue 188. E por trás do 188 vai ter alguém que vai ouvir tua angústia, vai ouvir o teu sofrimento, tua dor, e talvez até te dar uma palavra de conforto, de carinho, uma palavra de acolhida, que muitas vezes a sociedade te nega, que muitas vezes a família te nega. Então que nós sejamos solidários ao ponto de, ao menos, indicar meios de socorro, meios de apoio, né? E que aos psicólogos e às psicólogas que estão ouvindo, que nós possamos nos dedicar cada vez mais a acolher essas pessoas que têm tendência a suicídio. O que elas precisam? De carinho e atenção, de sentir-se valorizadas, de elevar a sua autoestima, de sentirem-se importantes na sociedade. Principalmente delas poderem encontrar meios, delas poderem encontrar motivações, atitudes e significados que deem qualidade para a sua vida, que deem razões para que elas consigam se valorizar, se encontrar. Então, o sentido da vida é aquele que nós vamos ajudar a pessoa a construir muitas vezes, porque ela está numa situação que ela não consegue encontrar esse sentido. E você tem que ser aquela pessoa que indica para ela formas e alternativas de ela encontrar razão para viver. Eu acredito que assim, quero ir para o final desta live, trouxe para vocês aí sinais, sintomas, um pouquinho da história, que não era o nosso foco principal, né, sobre o Setembro Amarelo, e convoco vocês a que vivamos essa prevenção de setembro a setembro, atentos aos sinais, sintomas e sinais de alerta das pessoas que estão sofrendo, né? Quero abrir rapidamente, que quem quiser fazer pergunta, quem quiser colocar, eu estou sozinho na live, mas consigo acompanhar aqui os comentários. Então, alguns minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Temos aí. Parece que não, né? Parece que não. Mas quero dizer para vocês que o Instituto Ressurgere tem uma equipe muito grande, né? Como eu disse no começo da nossa live, hoje a psicóloga Lúcia estaria conosco, mas ela teve uma intempérie de tempo que acabou a impossibilitando por problemas técnicos de internet e de luz, né? E ela não estava conosco hoje por esse motivo, né? Mas ela faz parte da nossa equipe do Instituto Ressurgere e toda a nossa equipe está à disposição de você. Quiser conhecer a nossa equipe do Instituto Ressurgere, entre no site do Instituto, conheça o nosso Instagram dessa live, onde vai ficar gravada esta live e outras que nós já fizemos no passado como equipe, né? Convido você para conhecer as nossas lives, né? Participar conosco. Nós temos uma live mensal toda a última sexta-feira do mês, né? Sempre à noite, né? E eventualmente acontecemos também com outras lives como essa no meio do mês. Temos grandes profissionais na equipe que se colocam à sua disposição,
como colega, como amigo e como profissional de psicologia. Quero deixar um grande abraço para vocês e, se Deus quiser, até a próxima live. Grande abraço do Instituto Ressurgere. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos que assistiram e que ainda vão assistir.